Mônica, está no ar. Bom dia. Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia, educadores, bom dia, educadoras. É com grande satisfação que damos início, então, ao segundo dia da nossa Semana Pedagógica de Formações. Mônica, está no ar. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. É com grande satisfação. Mônica, desliga o seu preview aí, porque você vai ter um retorno, vai te atrapalhar, tá ok? Desliga o áudio aí, por favor. Ok, vai lá. Então, agora sim, educadores e educadoras, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, formativo, aí por meio das lives, que fazem parte da nossa Semana Pedagógica de Formações. E antes de dizer um pouquinho sobre o tema, e antes de apresentar a vocês, o nosso convidado do dia, eu queria dar uma informação. Então, para computar a sua participação no nosso evento, você vai encontrar lá nos comentários abaixo aí da nossa tela o link onde você vai fazer a avaliação do encontro e fazendo a avaliação do encontro, a gente vai conseguir fazer a emissão do seu certificado de participação. Então, é importante destacar que a nossa ideia era fazer automático, mas como o volume de preenchimento e de participação é muito extenso, a gente vai precisar fazer isso de uma outra forma. Então, a gente pede um pouquinho de paciência, Vão aí fazendo preenchimento, avaliando o dia, avaliando a nossa formação de hoje, e aí, ao longo da semana que vem, você irá receber, então, a sua declaração, o seu certificado de participação naquelas lives para as quais você assistiu e preencheu, então, o formulário. Então, na live de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre STEM. O Gustavo vai poder dizer melhor, o porquê dessa nomenclatura, o porquê que esse acrônimo acaba ganhando novas letras. Então, eu vou convidar para conversar um pouquinho conosco sobre o STEM, esse movimento, a gente vai chamar de movimento, essa concepção. Eu vou chamar o Gustavo Pugliese. Gustavo Pugliese hoje cursa doutorado, pela Universidade do Estado de São Paulo, pela USP, na Faculdade de Educação. E se dedica, na verdade, em grande medida, a pensar, então, o STEM. Mas pensar um STEM aplicado à base, logo aplicado aos currículos, aos nossos novos currículos. No caso de Minas, se aplica ao currículo referência de Minas Gerais. Então, eu vou deixar o Gustavo contar um pouquinho mais sobre ele, porque até chegar na trajetória do doutorado, ele tem uma história anterior que é bacana ele compartilhar conosco. É com você, Gustavo. Muito bom, Mônica. Obrigado pela apresentação. Boa tarde a todo mundo. Bom dia a todo mundo, desculpa. É um prazer muito grande estar aqui. Eu preciso dizer que eu acho que se eu fosse escolher uma das apresentações, palestras favoritas, com certeza vai ser essa, porque é justamente para o público de Minas Gerais, que é de onde eu sou também. Eu sou de Minas, eu sou de São João del Rei. Morei em bastante cidade aí de Minas, morei no norte, perto de Diamantina, Curvelo. Já dei uma olhada no chat aqui, tem gente de todo quanto é canto. Morei, enfim, na região do norte, do centro, do sul, Barbacena, várias cidades aí, e fico muito feliz de poder justamente entrar em contato com muitas pessoas de cidades pelas quais eu já passei, já estudei, enfim, morei, visitei também. Então, com certeza, isso é muito bom, saber que tem gente de todo lado aí. E também é uma responsabilidade muito grande, porque são muitas pessoas que estão assistindo, e a gente prepara com muito carinho, a gente prepara com muito zelo, a apresentação. A Mônica
e toda a equipe tem preparado aí, trabalhado já bem anterior, né, tudo isso, e a gente espera poder, de alguma maneira, contribuir com um pouquinho do dia a dia na formação de cada um de vocês. Mas, enfim, só para confirmar, Mônica, dá um ok aí se o áudio tá bom, se tá fluindo, às vezes, para mim, tá tudo funcionando bem, beleza, tranquilo, então vou dar sequência aqui. Mas é isso mesmo. Reinaldo, se quiser jogar a apresentação, que aí a gente já começa com a capa da... Eu vou te dando toque aqui para ir passando. Então, gente, é isso. A nossa conversa de hoje ela vai ser em torno do STEAM Education, né? Tem gente que fala STEM, que é quando está sem o A, STEAM ou STEM. E o significado de STEAM ou de STEM é Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Se está sem o A, fica, né, sem o A de arte, mas é o acrônimo do inglês para essas palavras aqui, né? Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Como a Mônica falou, estou fazendo meu doutorado na Faculdade de Educação, e atualmente eu estou na Alemanha, não estou no Brasil, vim para cá no finalzinho do ano passado, e estou fazendo uma parte da minha pesquisa, dos meus estudos aqui, através da Fundação Alexander von Humboldt, é uma fundação alemã que seleciona, enfim, pesquisadores para desenvolver projetos que tenham conexão entre Alemanha e Brasil, e estou aqui também justamente nesse projeto. Fundação Siemens, ela chama Siemens Stiftung, que é a fundação, o braço da Fundação Siemens aqui da Alemanha. Né? Na verdade, não o braço, mas o escritório principal. E nessa trajetória aí, como a Mônica falou, né, anterior ao doutorado, eu já trabalhei bastante com formação de professores, então viajei para muitas escolas do Brasil, trabalhando com formação para tecnologia, STEAM, projetos, trabalhei com coordenação de projetos STEAM também, e produção de material didáticos. Então, minha produção mais recente foi justamente um livro que está aprovado pelo PNLD, né, do Programa Nacional do Livro Didático, e um livro que vai entrar para as escolas agora em 2021, como um livro de projetos integradores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses projetos logo do meio para o fim da nossa conversa. E a minha área de formação, eu sou formado em letras e sou formado também em biologia, né? Tem essa dupla face aí na área das ciências, e na ciências naturais e na área da linguagem. E fiz meu mestrado em STEM Education, na Unicamp, e pesquisando programas educacionais, um pouquinho do STEM. Hoje, o meu olhar está principalmente voltado para que tipo de STEM Education tem sido desenvolvido em vários países, com vários programas educacionais, e que tipo de STEM Education realmente faz sentido para as escolas e as influências que o PISA, enfim, outras questões mais internacionais tem a ver em relação a esse STEAM Education ou STEM Education, que é o nosso tema de hoje. Mas acho que ao longo da nossa conversa vai ficando mais claro como que isso se desenrola e quais que são realmente as questões de pesquisa que a gente pode levantar a partir disso daí. Tá bom? Então, para quem está chegando agora, quem acabou de cair na live, a gente vai falar sobre STEAM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, né? Uma sigla, é um acrônimo. Beleza? Vamos lá. Eu fico passando o slide aqui como se estivesse comigo, mas é com você, Reinaldo. Passa para o próximo, por favor. Às vezes eu vou falar que eu estou passando e não está. Você vai me lembrando aí, Reinaldo. Então vamos lá, né? A gente já colocou aqui que a sigla, né, o acrônimo STEAM, significa tudo isso daí, mas tem muito mais do que simplesmente juntar essas palavras, esses termos aí e formar um nome que ele soa alguma coisa. E, de certa forma, é um pouco complexo, um pouco complicado de entender a princípio. Às vezes a gente ouve falar, STEAM, beleza, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Mas é uma ideia muito multifacetada, é uma ideia muito complexa, tem uma história, tem um viés ideológico, geopolítico, então é isso que a gente vai fazer logo na sequência. Pode passar, Reinaldo. Aí, quando a gente está falando de STEAM, a gente consegue olhar para diferentes
partir de diferentes perspectivas, e é isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou fazer aqui agora, nos próximos minutinhos, tentar manter o mais breve possível, o mais compacto possível, e aí, à medida que a gente for avançando, vai respondendo perguntas e volta, não precisa se preocupar em se alguma coisa ficar rápida, porque a gente consegue voltar em algum ponto, vai ter tempo para fazer isso. Vou tentar fazer só essa primeira parte aqui, um pouco mais compacta. Mônica, se quiser parar a qualquer momento, se achar que tem alguma pergunta que está encaixando lá na hora que estiver falando, também fica à vontade, beleza? Então vamos lá, Reinaldo, pode passar, por favor? A gente vai conversar do STEAM Education, a gente vai conversar em cima desses 5 pontos aqui, né? A gente vai navegar um pouquinho com calma sobre cada um deles. E o primeiro deles é a definição. Pode ir, Reinaldo? Quando a gente quer entender o que é STEAM, eu costumo começar por uma definição mais simples, uma espécie de um beabá, né? Uma coisa mais sem estar muito aprofundado. Se a gente fosse falar em linhas rápidas, se eu tivesse que explicar rapidamente para alguém o que é o STEAM, o STEAM é um movimento, né, que ele nasce nos Estados Unidos no final dos anos 90, aí comecinho dos anos 2000, e ele está pautado por algumas questões, alguns pontos, alguns parâmetros, né? E eu escolho geralmente esses 6 parâmetros aí, que eles ajudam a explicar mais ou menos todos os programas de STEAM. Todos os programas de STEAM são iguais? Não. Todos eles fazem a mesma coisa? Não. Mas, em geral, a gente consegue ver essas bandeiras, esses temas aí como demandas do STEAM. E aí, na definição, né, se a gente for ver pela definição, uma coisa está sempre em comum. A ideia é de que o ensino de ciências e a aprendizagem tem que estar centrado nos estudantes, né? O foco deve ser nos estudantes. Então, um pouco daquela ideia de sair, uma marca muito forte do STEAM é de sair do modelo tradicional, expositivo, em que os currículos, os livros, tudo é feito para o professor, as elas são feitas pensando no professor, e deslocar isso justamente para o estudante, que é a figura central aí nesse caso. E aí um outro ponto que é importante da gente pensar no STEAM, né, além de ser centrado nos estudantes, é a questão do interesse pela ciência. Uma marca muito clara no STEAM Education é a ideia de resgatar o sentido de estudar ciências, o porquê aprender ciências. Isso acho que hoje, no ano de 2021, ou no ano passado, esse debate está muito em alta, né, muito em voga, por causa das questões com a vacina, principalmente, mas é um pouco da ideia de que, sabe aquela ideia de que o estudante perdeu o gosto por aprender ciências, não faz sentido aprender ciências para ele? Então o STEAM vem um pouco tentando recuperar essa ideia de que é importante, sim, a aprendizagem de ciências. E os outros 2 pontos aqui que a gente tem aqui do lado é que ele está pautado por desafios e pautado por projetos. Então a gente vê muita similaridade do STEAM Education com o tal do movimento Maker, que muita gente já ouviu falar, enfim, já conhece, e ele está muito próximo também daquilo que a gente chama de ABP, ou Aprendizagem Baseada em Projetos, ou, em inglês, Problem Based Learning, que muita gente conhece pelo termo PBL, né? Justamente para despertar o interesse dos estudantes, para desenvolver um currículo que seja mais mão na massa, mais ativo, mais engajador, práticas que sejam mais, desafiadoras, o STEAM se desenvolve muito bem a partir de projetos. Eu acho que trabalhar com projetos é uma das melhores maneiras de se pensar uma prática STEAM, né? A gente vai voltar nessa questão logo na sequência. E, por fim, acho que a mais importante dela, se eu fosse escolher, seria essa questão da integração. Por quê? Diferentemente de apenas fazer S mais T mais E mais A mais M, a ideia é de que o conteúdo escolar, os conhecimentos e enfim, tudo que condiz em relação ao currículo, às competências, habilidades, sejam dados, sejam trabalhados e articulados de maneira integrada. Então não é algo do tipo, uma hora eu tenho aula de matemática, outra hora eu tenho aula de tecnologia, outra hora eu tenho aula de ciências, aí no final do dia
dei o check e falei, beleza, eu cumpri todas as letras, e aí eu fiz STEAM. Não é exatamente essa a ideia, mas a ideia é de que, ao trabalhar matemática, eu também estou desenvolvendo questões da ciência, estou desenvolvendo questões da sociologia, enfim, da história da ciência, das questões sociais, sobre os direitos das mulheres, sobre igualdade, porque todo tema que a gente tem na ciência, qualquer conteúdo escolar que você quiser, você consegue trabalhar ele a partir de múltiplas perspectivas. Não precisa ser exclusivamente a partir da ciência, né? A gente consegue dividir ou compartilhar, né, dentro de uma aula de ciências, perspectivas de outras áreas também. Então, o STEAM Education, ele chama atenção para isso, ele tenta notar essa questão aí. Se todos fazem assim? Não. Se todos os projetos eles conseguem desenvolver essa transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade? Não necessariamente. Mas isso é uma questão que, pelo menos como um norte, pelo menos como um princípio, o bom STEAM Education deve se preocupar. Ele deve ter como justamente foco ali, como uma espécie de norte. E aí, avançando, né, a gente vai... Agora eu queria colocar um pouquinho da história do STEAM Education, como que ele surge, como que ele se torna hoje a gente pode falar, ele se torna uma tendência dominante, principalmente nos Estados Unidos, e também crescente no Brasil, mas a gente queria falar um pouquinho da origem dele, que é nos Estados Unidos. Pode avançar mais um, Reinaldo? O STEAM Education, ele se estabelece a partir, a gente, pela literatura, pela história enfim, do desenvolvimento do movimento nos Estados Unidos, a gente consegue escolher 3 pontos principais, ou elencar esses 3 pontos principais. E o primeiro deles é a escassez de profissionais dessas áreas, STEM. E aí nota que eu estou falando STEM e não STEAM, né? O movimento nasce como STEM, e depois que ele acaba evoluindo como STEAM, mas algo que também não é unânime, não é pacificamente aceito em todo o mundo, todos os países. Mas ele nasce como STEM Education, justamente motivado por uma questão, a escassez de profissionais nessas áreas, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí eu pergunto para vocês, né, o que é a grande transformação que a sociedade estadunidense vivenciou no final dos anos 90 e início dos anos 2000? Né? Quem que nasce nessa época? Qual grande mudança na estrutura econômica, industrial, ou do mercado de trabalho? Qual que é a grande mudança que aconteceu lá nos Estados Unidos? Não sei se... Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, ver se tem algum palpite. Acho que agora eu não estou vendo nenhum aqui. Mas eu vou avançando aqui. A grande mudança que aconteceu lá nesse período foi justamente o nascimento das grandes empresas de tecnologia. Então, hoje, as empresas que a gente conhece como as principais, as líderes, em termos de participação no PIB dos Estados Unidos e na economia mundial, né, que são empresas do tipo Apple, Microsoft, Amazon, Google, essas empresas começam a nascer, algumas nascem antes, mas elas começam a de fato prosperar, né, no finalzinho dos anos 90, ou talvez algumas um pouquinho antes, mas o fato é que elas começam a ocupar uma parte da indústria e do mercado de trabalho que justamente começou a demandar mais esses profissionais da área de tecnologia. Então, por isso que o STEAM Education tem sempre uma conexão muito forte com aquilo que é da tecnologia, com aquilo que é das ciências da computação, e por isso que às vezes o STEAM Education acaba sendo enviesado, de certa forma até enviesado, para essa coisa da tecnologia, como se a tecnologia tivesse um papel, às vezes, um pouco predominante em relação às outras. Mas, enfim, só para vocês terem um pouquinho da dimensão de onde que nasce essa demanda aí. Então, constatou-se nos Estados Unidos, né, por alguns relatórios, várias publicações, elas apontaram para essa questão, né, da escassez de profissionais nessas áreas. E tem uma outra coisa que nasce no finalzinho dos anos... que nasce no início dos anos 2000, que, de certa forma não, totalmente, a gente pode dizer, tem revolucionado e tem marcado muito as políticas de educação em todos os países, né? No início dos anos 2000, a gente teve a primeira publicação do PISA. Não sei quem conhece o PISA, quem já ouviu falar do PISA, mas é uma avaliação internacional. É uma avaliação que mede o desempenho dos estudantes nas áreas de matemática, ciências e letramento, né, as linguagens.
E o PISA, ele teve a sua primeira edição logo no comecinho dos anos 2000 aí, e ele trouxe uma espécie de ranqueamento dos sistemas educacionais, né? Qual país estava se saindo melhor, qual estava se saindo pior. E a gente teve muitas surpresas aí. Uma delas para os Estados Unidos. No começo eles não deram muita bola nas primeiras edições, mas logo que 2006, 2007 a gente começa, é possível recuperar isso, né? A partir do impacto que isso teve na mídia, principalmente, mas a gente começa a ver que o baixo desempenho dos estudantes no PISA passou a ser determinante também como uma ideia de crise, gerar uma ideia de que o sistema educacional dos Estados Unidos estava em crise. Não só o sistema do mercado de trabalho, não só as questões das vagas de mercado de trabalho e o tipo de profissional que estava sendo formado pelas escolas, mas também o baixo desempenho, o baixo desinteresse dos estudantes pela área das ciências, né? Então o PISA e essa questão do mercado de trabalho foram muito importantes para transformar o STEAM Education numa espécie de uma moda, numa frenesi. Tem autores que chamam de frenesi, de euforia, de mania pelo STEAM Education. O fato é que o STEAM Education ele virou a palavra base, ele virou o mantra, né? As escolas não recebiam financiamento, não recebem financiamento se elas não tiverem programas STEAM nos seus programas, nos seus currículos, nos seus planos pedagógicos. Ele se tornou uma espécie de coisa mandatória. E aí, quando eu falo para vocês no começo que ele é complexo de entender, o STEAM Education, quando ele é complexo, ele é multifacetado, e a Mônica já também adiantou alguma bola no começo dizendo que é um movimento, porque muita gente tende a entender o STEAM Education como uma metodologia. E não necessariamente a gente deve entender como uma metodologia. Por quê? Quando a gente fala de metodologia, a gente acaba cerceando um pouco toda essa questão anterior, toda essa questão dessa história do surgimento e os viéses que ele carrega. Então, por exemplo, um viés muito importante, voltando lá para a apresentação. Pode voltar, por favor, Renato? Voltando lá para a apresentação. Quando eu coloco aqui esses dois pontos, né, da definição e da origem dos Estados Unidos, o que chama a atenção da gente enquanto pesquisador do ensino de ciências, pesquisador da educação? Que o STEAM Education, ele nasce por uma narrativa, ele nasce por uma retórica, uma lógica muito pautada da escola a serviço do mercado de trabalho, a serviço da formação de profissionais STEAM. Por quê? Foi essa que foi a narrativa que foi sendo contada do tipo, precisamos de STEAM, para quê? Para salvar a economia do país. Precisamos de STEAM, para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Essa narrativa é de um formato de escola, de certa forma, muito tecnicista, um formato de que a função da escola é formar para o mercado de trabalho. É mentira isso? Não, tá certo, a escola tem que formar os estudantes para o mercado de trabalho, ele tem que formar para as profissões que estão em demandas, mas não é só essa a função da escola, não deve ser só essa a função da escola. A gente vai discutir nos próximos pontos aqui as outras questões, os problemas do STEAM, o que é necessário, mas é só importante a gente entender, quando a gente está falando de STEAM Education, que ele tem uma forma de ver a educação e a gente precisa estar atento para a gente não fazer uma compra acrítica, uma compra ingênua em relação a toda essa transformação, toda essa inovação educacional. A gente vai falar logo na sequência sobre inovação, sobre essas pressões que a gente vê por inovar e trazer o novo e trazer coisas de fora, com nomes em inglês e etc. Movimentos que as pessoas vêm dizendo o tempo todo, você precisa fazer, isso aqui que é a solução e etc. A gente vai problematizar isso um pouquinho, mas antes disso eu queria agora voltar para a Mônica. Mônica, como é que tá? Não sei se tem perguntas, quer fazer um momento de perguntas aqui, a gente continua depois com aquele panorama? Gustavo, tem duas perguntas assim que eu acredito que vai ajudar a complementar. A Ana Paula, ela pergunta assim, a articulação entre os conteúdos significa interdisciplinaridade? Boa pergunta, Ana Paula. Não necessariamente. Bom, tudo depende de como a gente está articulando. O fato de você colocar ao mesmo tempo o professor de matemática e o professor de história numa sala de aula, numa disciplina, no planejamento de uma aula, não necessariamente pressupõe que a gente está conseguindo integrar, que a gente está conseguindo articular. Eu acho que um dos grandes exercícios, um dos grandes aprendizados que eu, pelo menos,
tido com a STEAM Education é justamente esse exercício analítico e de criticar. Criticar não no sentido de fazer críticas negativas, mas de olhar com um olhar crítico. A integração entre S, T, E, A e M não é uma coisa fácil. Por quê? Porque a gente não sabe fazer, simplesmente. A gente não foi formado para isso. Na nossa formação que a gente teve de base, na nossa trajetória, na nossa vida escolar, a gente estudou a vida inteira pela lógica disciplinar. Matemática, física, química, biologia, etc. A gente foi ensinado assim, a gente foi ensinado a se tornar professores nessa lógica e, embora a gente gostaria que os estudantes fossem capazes de desenvolver as conexões, olhar para o conhecimento de um modo mais holístico, a gente é muito limitado, enquanto ser humano mesmo, de conseguir articular tudo isso. E não é muito fácil de se fazer, mas, com certeza, é a integração, as práticas pautadas pela inter- ou transdisciplinaridade que vão fazer do STEAM Education uma proposta que faz mais sentido, ou que traga alguma diferença em relação a tudo que a gente já tem. Acho que isso é importante. Gustavo, tem uma outra pergunta que também é bastante relevante. Ela é uma pergunta da Maria do Rosário e ela te faz o seguinte questionamento. Você acredita que o trabalho por projeto promove um ensino mais eficiente? Por quê? Sim. O que a pesquisa educacional mostra hoje, que a gente tem? A gente tem várias escolas no mundo, que existe um movimento que chama Movimento Escola Livre, né? Ou escolas que trabalham por projetos mesmo, ou desenvolvem currículo sempre por projetos, com bastante protagonismo do estudante, e por aí vai. Em geral, a gente vê que para o desenvolvimento integral, a formação integral do estudante, e para justamente essa lógica de transdisciplinaridade, maior conexão, estudantes com uma formação mais robusta, mais sólida, são os projetos que nos ajudam a encontrar esses caminhos. Eu acho que o primeiro passo é sempre realmente olhar para um currículo que é desenvolvido a partir de projetos. Já trazendo um ponto importante sobre a BNCC e sobre a reforma do ensino médio também, porque eu acho que muitos professores aqui estão justamente na etapa do ensino médio e na etapa do fundamental, né? O fato da BNCC trabalhar por competências e habilidades é um convite a isso. Por quê? Porque ela não está dividida justamente por disciplinas. Não existe a disciplina biologia. Existe a área do conhecimento, que é em ciência da natureza e suas tecnologias, que engloba biologia, física e química. Então isso é muito importante, começar a olhar todas essas transformações mais recentes, elas estão olhando justamente para o trabalho com projetos em sala de aula. Então, acho que sim, é o caminho aí, começar a pensar na escola como projetos. Só que, só uma provocação, a escola que se dá melhor com projetos não é a escola cujo professor ou professora individualmente desenvolve um projeto com seus alunos. Mas é sempre mais legal quando isso faz parte da cultura da escola. Então, quando é uma coisa que é coordenada, desenvolvida junto com a gestão da escola, com os colegas e os professores. Isso é um outro nível de trabalhar com projetos, mas muito, muito importante. E aí, uma última pergunta. A pessoa diz, a sociedade contemporânea perdeu o anseio por aprender? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Não dá para responder pela sociedade contemporânea, porque a sociedade contemporânea é muito grande e complexa. Mas eu consigo fazer algumas aproximações em relação aos professores. Eu acho que a gente consegue tentar fazer algumas apontamentos em relação a como o professor se vê em relação à profissão docente, ao ato de ensinar, ao exercício de educar. Inclusive, isso é ponto da próxima parte que a gente está indo. Então, acho que eu vou guardar essa resposta mais em detalhes para quando a gente for para a apresentação. Mais alguma ou a gente volta para lá? Pode seguir, que aí eu vou coletando as outras perguntas. Tá bom, pessoal. Eu não estou acompanhando pelo chat aqui porque para concentrar na apresentação, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, para falar se está fazendo sentido, se não está. Vão dando tom, porque, na verdade, esse evento, toda semana de formação, é para vocês, né? Não é para nenhum outro motivo, a não ser para
oferecer o melhor que a gente consegue para vocês. Então, vamos lá. Reinaldo, pode jogar, bota na tela, comandante Hamilton. Aí, valeu. Aí estamos aí, ó. A gente falou da origem, a gente falou da definição, e a gente vai avançar agora em algumas questões que são mais polêmicas, ou são mais interpretativas, são mais subjetivas em relação à STEAM Education. E o Reinaldo já avançou aí nos problemas, pode parar aí mesmo. A primeira coisa que a gente tem que pensar no STEAM Education é de que ele não é a solução do século. Ele não é a invenção da roda nova que vai resolver nossos problemas, e que ele não está aí como uma coisa mágica que supera todas as outras nossas limitações, todas as outras questões que a gente vive, né? Existe muito hoje na mídia, na mídia educacional, essa ideia de que a gente precisa de inovação e a gente precisa de soluções mágicas. As pessoas estão muito em busca de protocolos de sucesso, de metodologias milagrosas e de seguir instruções que alguém aplicou em algum lugar do mundo e que, se você aplicar na sua escola, vai funcionar também, porque aquilo resolve todos os problemas. E não é verdade, porque o STEAM Education ele não está acima das outras questões, né? A escola é muito complexa, vocês, professores, sabem disso muito bem, que a escola é um universo, é um mundo que tem a questão da violência escolar, tem a questão do salário dos professores, da precarização, a questão da saúde mental de todo mundo, saúde mental dos professores, dos alunos, tem a questão da formação de vocês, né, as atualizações e o quanto que você consegue se manter aí em relação a essas transformações que a gente vivencia hoje no século XXI, dos materiais escolares, do livro didático, da reforma curricular. A gente está passando por duas reformas grandes, né, no caso do ensino médio, da BNCC, que todo mundo tem que aprender muita coisa e desenvolver muita coisa que não foi explicado e que a gente às vezes cai meio de paraquedas nisso. A mesma coisa com o ensino médio, o novo ensino médio, e a mesma coisa também vale para os anos, o fundamental, né, os ciclos iniciais. Mas, enfim, é importante a gente pensar que não existe solução mágica. E que quando a gente está falando de STEAM Education, a gente tem que levar em consideração tudo que a escola tem. Por quê? Muitas vezes as pessoas... Acho que tem muito professor aqui que já conhece STEAM Education e que já trabalha. E sabe do que eu vou falar. Que existe uma ideia de que STEAM Education é trabalhar com robótica. É trabalhar com linguagem de programação, é trabalhar com, sei lá, impressora 3D, coisas que são caras e que exigem equipamentos tecnológicos e infraestrutura cara. E a gente sabe que isso não faz sentido, pensando na nossa realidade escolar, na nossa realidade de escola pública, de Minas Gerais. Isso eu posso falar com tranquilidade, porque eu conheço bastante, minha vida inteira minha formação foi aí, depois também profissionalmente visitei muitas escolas em Minas. E a gente sabe que não adianta você trazer uma coisa super legal se tem toda uma cadeia de questões para a gente resolver e amarrar. Então isso é muito importante, né, da gente levar em conta quando a gente está falando de STEAM Education. E a outra questão é esse ponto da formação de professores, que é de fora para dentro. O que é isso? Essa formação de fora para dentro. Formação de fora para dentro é uma perspectiva de formação de professores que é assim, vem alguém de lá de fora, às vezes de outro país, alguém que não tem nada a ver com educação, às vezes alguém que não está realmente sabendo o que é a sua demanda ali da sua escola, dos seus alunos, do que você precisa, e vem te dizer o que você tem que fazer, e seguir protocolos e aplicar planos de aula pronto, né? Os planos de aula, eles ajudam muito. Essas propostas que vêm de fora, elas são muito boas, elas são muito importantes. É importante a gente olhar para fora, é importante a gente olhar para o que os outros estão fazendo, mas é muito importante também a gente conseguir desenvolver a nossa autoria, a nossa autonomia, a nossa subjetividade em relação às práticas de ensino. Porque, caso contrário, quando aquela pessoa vai embora, tudo morre, tudo para por ali. Ou quando aquela pessoa não está mais falando como tem que fazer, a gente não sabe mais como tem que fazer. Por isso que essa apropriação, esse movimento do professor ser capaz de dominar a prática e não deixar a prática dominar ele, é muito importante. Então o professor tem que dominar o STEAM e não o STEAM dominar o professor. O professor tem que ser o dono da inovação escolar e não a inovação escolar transformar o professor num refém, num aplicador de inovação, aplicador de ideias novas, porque
senão não inova, senão não é transformação, senão a gente está falando de outras coisas que não são isso, né? E um outro ponto também muito importante do STEAM Education é justamente a sobreposição das ciências humanas e sociais. Não é tema de hoje, a gente não vai entrar nesse detalhe, né, de por que o A do STEAM, e eu tenho certeza que muitos professores que estão aí assistindo a gente são da área de linguagens, das ciências humanas, sociais, e estão se perguntando, tá, e o que eu faço com isso? O que esse STEAM entra? Mas o fato é que a gente não vai se aprofundar muito, mas, como eu falei para vocês, o STEAM Education ele nasce como STEM, né, sem o A. E depois, alguns pesquisadores, ou alguns críticos de educação vieram dizendo assim, mas que diabo de movimento educacional é esse, que trabalha com interdisciplinaridade, integração, mas só com metade das áreas, só aquela metade das áreas que dão retorno econômico direto. Então percebem que quando eu falei daquela coisa do perspectiva tecnicista de educação para o mercado, esses elementos começam a aparecer nesses vieses ou nesses buracos que às vezes a gente tem no próprio movimento STEAM Education. E uma das maneiras, né, que isso foi sendo trabalhado é justamente para a inclusão do A, englobando todas essas áreas, né, ciências humanas, sociais e da linguagem. Se esse A representa tudo ou não, é uma boa pergunta, é uma grande questão para a gente fazer para todo e qualquer programa STEAM que a gente for olhar. E outra pergunta que é importante fazer, esse A está em igualdade em relação à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ou ele está lá como adereço, está colocando a linguagem como uma coisa para ilustrar, a arte como uma coisa para enfeitar as demais áreas. Então é importante a gente se fazer essas perguntas quando a gente está falando isso, porque não faz sentido o movimento STEAM Education que está desconectado das questões da sociedade, das questões que são da política, das questões que são da linguagem, por exemplo. Então, só uma coisa que eu sempre acho importante comentar. Como que eu trabalho STEAM Education nas escolas ou nas iniciativas, nas oportunidades que eu tenho de fazer isso? Sempre através da divulgação científica. Porque a divulgação científica é um dos melhores caminhos para a gente desenvolver a alfabetização científica dos alunos e da sociedade, divulgar o conhecimento científico, torná-lo mais acessível, mais democrático e utilizando para isso as questões da linguagem. Então, o gênero divulgação científica, o gênero do discurso que envolvem a divulgação científica e que, inclusive, está na BNCC, né, que o professor de linguagens ele tem que desenvolver essas questões, e uso também bastante rede social, a estratégia de divulgação justamente digital, que é uma forma de desenvolver projetos STEAM sem depender daquilo que a gente falou, que é laboratório de informática, de robótica, de Arduino, placas, etc. Se tiver, é perfeito, mas não precisa ter, não é exclusivamente isso que faz o STEAM. Beleza? Vou passar adiante para a gente avançar mais um pouquinho e fechar de novo para mais uma rodada de perguntas. Depois eu quero mostrar o material para vocês. Você bota aí de novo, Reinaldo, por favor? Aí. Aí a gente tem algumas marcas que o STEAM carrega, muitas delas eu já comentei com vocês, mas uma delas é justamente essa questão da visão tecnicista, né, da educação para o mercado de trabalho. Né? Isso é muito importante da gente ficar de olho. Né? Não deve ser a função única da escola essa formação do estudante. E a outra marca que a gente tem é do otimismo tecnológico. O que é isso, otimismo tecnológico? Às vezes, os programas STEAM eles tendem a trabalhar a tecnologia como aquela coisa que vai salvar a sociedade, vai resolver todos os problemas da sociedade. Então, aquela coisa assim, todos os problemas do mundo são meramente uma questão de tecnologia, porque um dia vai ter tecnologia para resolver os problemas mentais, para resolver os problemas da saúde, o problema da água, o problema do desmatamento, e esses problemas eles não têm vieses que são políticos, de interesse político, de interesse econômico, que não tem questões que são sociais, históricas, culturais, de identidade, geográficas, como se esses problemas fossem todos resolvíveis com a tecnologia e a ciência. Então, o STEAM, principalmente por essa origem dele nos Estados Unidos, ele carrega muito dessa visão de ciência que às vezes ela é desarticulada da sociedade, ela é desvinculada da sociedade. Ela é uma visão de ciência que ela é muito pobre, mas que como se a ciência ela fosse uma entidade neutra e que só fizesse coisas isenta de vieses e interesses.
a sociologia da ciência trouxe muitos avanços para a gente sabe que não é verdade. Hoje, a gente sabe que a ciência é subjetiva, que a ciência erra, que a ciência tem que ser colocada em debate e que a ética científica, as questões dos temas polêmicos da ciência têm que ser colocados em debate com toda a sociedade. E uma outra coisa é que, uma marca que ele carrega, é que por conta dessa coisa do ensino prescritivo, do tipo aplicar planos de aula, ou aplicar ideias novas que alguém traz, o STEAM acabou se desenvolvendo muito em cima dos kits de STEAM, sabe, os kits de experimento. Um pouco naquela linha do ensino bem antigo que a gente tinha nos anos 70, 80, que era daquela ideia do aluno receber um kit, uma caixa de ferramentas, uma caixa de experimentos, e ele vai fazendo experimento em sala de aula, e à medida que ele vai fazendo experimentos, ele vai desenvolvendo o interesse naturalmente pela ciência. Bom, vocês que são professores, vocês sabem que não é bem verdade assim. Não é porque o aluno está botando a mão na massa, não é porque o aluno está brincando com tubo de ensaio, ou porque o aluno está brincando com gelo seco, que ele está de fato se interessando por ciência. E nem que ele está de fato aprendendo alguma coisa de ciência. Então, ajuda a ter um laboratório de ciências, claro que ajuda, é ótimo quando tem, mas não é uma questão de infraestrutura. STEAM não é uma questão de equipamento, de infraestrutura. É uma questão de uma postura pedagógica que a gente vai desenvolvendo. E, bom, avançando aí, que depois a gente pode voltar nisso. E eu trouxe aqui como último ponto, beleza, pode parar aí, Reinaldo. Eu trouxe aqui como último ponto esse que está em laranja, aqui no canto inferior esquerdo, né, o que é necessário para o STEAM Education. Então, se eu fosse levantar aqui alguns pontos que são importantes para a gente pensar o STEAM Education, é justamente isso, trazer a natureza da ciência para o currículo, né, os debates sobre como a ciência é dada, desenvolver uma pedagogia para o STEAM Education. E num contexto que faz sentido para o estudante. Em que medida? De não desenvolver projetos de ciências em que não são tangíveis, não são acessíveis para o estudante, não trazer temas que não fazem parte da comunidade dele, da vida dele, do mundo palpável, do mundo ao redor dele. Aquela coisa de desenvolver projeto STEAM para resolver o problema de um país que está no outro lado do mundo e que o aluno não consegue nem desenvolver uma relação de empatia em relação àquele problema, né? É sempre importante fazer projetos que partam do estudante, que partam de questões que são sensíveis a eles. E também bastante autoria, protagonismo do estudante no STEAM e dos professores. Eu coloco o I maiúsculo dos professores porque é isso, não é só uma questão do estudante ser protagonista, mas o professor também ser protagonista em relação ao desenvolvimento da própria prática. E sair daquele modelo do ensino de ciências, que é aquele de experimento de verificação. Sabe aquelas práticas de ensino que o aluno vai desenvolver alguma coisa no laboratório, mas só para verificar alguma coisa que ele já sabe, alguma coisa que ele com 30 segundos, com 10 segundos de pesquisa na internet, ele já encontra a resposta. Então, sair um pouco disso para desenvolver justamente práticas que são mais, que vão um pouco além dessa perspectiva aí. Eu coloquei aqui também algumas marquinhas, né, importantes, do tipo ABP, Maker, que não é só uma questão de infraestrutura de quantas letras, e uma outra questão para fechar, né, que é essa pergunta aqui embaixo, né, será que eu já fiz STEAM antes? Será que eu já trabalhei isso antes? Eu acho que isso deve estar passando na cabeça de muitos de vocês. Muitos de vocês devem estar se perguntando assim, mas se for isso tudo que ele está falando, talvez eu já fazia, eu só não chamava de STEAM. E aí eu queria colocar uma última reflexão para fechar esse panorama e a gente avançar para o próximo tópico, antes da gente encerrar. O próximo é rapidinho, eu prometo. Para a gente avançar para o próximo ponto, que é isso. Hoje em dia, o professor está sujeito a uma enxurrada de pressão pela inovação, pela transformação escolar, por fazer uma coisa nova todo dia, por inventar um negócio que ninguém nunca pensou. E aí a gente vai olhando na mídia, a gente vai olhando na internet, nos LinkedIn da vida, Facebook, e aí dá aquela sensação de que o colega do lado tá sempre... E aí, como estamos? Voltamos, pessoal. Estamos ao vivo? Mas já está rolando. Eu acho que voltamos, viu? Agora atualizou aqui. Eu tava até... Voltamos, estamos online. Estamos online. Vamos ver. Mônica, e aí, gente? pede o pessoal para atualizar a página. Voltou, todo mundo dá um... Ok, gente. Mônica, será que ela restabeleceu? Ela está desconectada, ela vai reconectar. Eu vou pedir ela para reconectar aqui. Podem continuar, por favor. Beleza. Gente, desculpa. É uma pena.
Acontece nas melhores famílias, vocês sabem que a internet é uma coisa que não ajuda quando a gente precisa. Mas a gente volta na nossa conversa, temos mais um caldinho para gastar aí, não é isso? Enquanto a Mônica está voltando. Anderson, fiquei sabendo que ele parou na parte que a gente estava falando do colega do lado, do vizinho. Acho que vale a pena voltar nisso, aí você entra, pode ser? Sim, perfeito. Beleza. Então, pessoal, só para concluir o raciocínio que eu estava falando, para a gente fechar a minha parte aqui e aí a gente dá sequência. Eu estava falando para vocês que dá essa ideia da inovação, que ela tem que acontecer a todo custo, como se vocês fossem não dar conta, não fossem seguir, se vocês não seguirem, não adotarem as modas, todas as ideias novas. E aí eu fechei, né, na hora que eu falei antes, com essa questão que é muito importante, de você se apropriar dela, tá no controle da inovação e não deixar a inovação controlar você não se tornar um refém dela, porque dá a sensação de que o vizinho tá arrasando, tá tudo funcionando lá, que na escola dele tá tudo ótimo, e só você não tá conseguindo, e que só você não vai dar conta de acompanhar isso. E se a gente se deixar perder pela mídia educacional às vezes, por esse super otimismo em relação à transformação que ela é feita de fora para dentro, a gente não vai conseguir realmente avançar na transformação da escola. Então era só para fechar essa parte, mas mandem ver aí. A Mônica, você restabeleceu? Já voltei. Gustavo, ainda nessa perspectiva, já que você está dizendo do papel que a mídia acaba imprimindo, né, na realidade nossa enquanto professor, o Lucas Henrique ele traz um questionamento. O STEAM ele pressupõe um aluno protagonista, ele pressupõe uma aprendizagem centrada no estudante. Aí ele faz a seguinte pergunta: é possível, em alguma medida, fazer isso nesse contexto de ensino remoto? É muito difícil. Isso é importante a gente notar, que o ensino remoto, ele derrubou muito da base que a gente tem da interação com o objeto, da interação com o sujeito, enfim. Essa coisa do botar a mão na massa, que ela é muito importante no ensino de ciências, de contextualizar, de discutir, do diálogo. Por mais que a gente esteja aqui online, você falando à distância todo mundo, na prática de sala de aula, isso acabou se perdendo, se esvaziando em muitas medidas. É possível, sim, desenvolver alguns projetos de ensino de ciências, mesmo na pandemia, mas eles foram prejudicados. Não quer dizer que não dá, mas a gente precisa se adaptar muito ainda em relação a isso. Acho que isso é importante a gente notar. Ao longo da sua fala, você trouxe uma informação que é a seguinte: professor, você deve estar aí, né, refletindo, olhando para a sua prática e pensando assim, será que isso que eu faço, em alguma medida, é ensino? Então, tem mais um professor dizendo assim, como é que isso se efetiva na prática da sala de aula? Boa pergunta. Gente, não tem um dono do Steam, não tem um sábado do Steam, não tem alguém que vai falar com um certificado carimbando, isso aqui é Steam, isso aqui vale, isso aqui não vale. Acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer com o Steam Education é justamente de pensar que tipo de Steam a gente quer, ou que tipo de bandeiras, que tipo de apontamentos o Steam são interessantes no Steam e a gente deve pensar, trazer e incorporar para as nossas práticas. Eu acho que esse é o grande movimento, porque Steam não é uma questão de um protocolo, uma metodologia que se aplica, um currículo que você segue, mas é muito mais uma questão de uma postura pedagógica, um modo de olhar para o ensino, um modo de olhar para o currículo, um modo de olhar para as práticas. E nesse sentido, cada um faz uma apropriação, cada um constrói um sentido. Às vezes tem gente que não gosta muito dessa resposta, que fala, beleza, mas só quer uma resposta pronta, quer um negócio pronto. Eu prefiro entender ele dessa maneira, porque assim a gente consegue manter esse olhar um pouco mais amplo, um pouco menos pensando naquilo que é só a execução de um negócio que leva um carimbo, que a gente bota uma foto, tira uma foto do aluno mexendo no robozinho, e aí dá a impressão de que o aluno está aprendendo tudo, que o aluno está fazendo mil maravilhas, mas na verdade não está mudando nada, né? Dá para ter uma aula tradicional? Steam.
dá para ter uma aula conservadora com STEAM. Por isso que eu acho que é importante a gente sempre não se preocupar com exatamente essa questão do selo STEAM, do não selo STEAM, mas sim como que isso se efetiva na prática. Acho que esse é o principal. A pesquisa em educação brasileira é muito forte, tem muitas contribuições, muitas coisas boas para a gente, e a gente tem que se apegar a isso justamente, ao que a gente já construiu até aqui, para realmente não se tornar refém de todas essas questões aí. Agora, assim, pensando o papel do professor, chegou uma pergunta bastante interessante, né? Quando a gente pensa esse movimento e aí o aplica à educação, o professor ele precisa ser um professor multifuncional? Essa é uma pergunta. No sonho do currículo ideal, no sonho do currículo utópico, o ideal é que todo mundo fosse multitarefa, multifuncional e capaz de, né, dominar todos os conceitos, todos os conhecimentos, todas as áreas. Na prática isso funciona? Não, ninguém é assim. Eu não sou assim, nenhum de vocês vai ser, nunca, porque é uma limitação realmente humana, né, enfim, o pensar complexo aí. Por isso que o melhor caminho, como a gente já falou, já cantaram a pedra antes, é trabalhar para projetos. Porque projetos a gente consegue estabelecer as práticas do planejamento com os colegas, porque ninguém resolve a tarefa sozinho, ninguém resolve o problema da educação sozinho, ninguém resolve o problema do ensino de ciência sozinho. E por isso que trabalhar em pares, trabalhar com a escola inteira, coordenar projetos complexos, contar com os alunos, ninguém melhor do que os próprios alunos para te ajudar nessa perspectiva de pensar mais amplo, pensar mais complexo, geralmente é aí que a gente consegue justamente ser mais abrangente, ter um ensino mais robusto, mais sólido. E não pelo contrário, você vai lá e estuda todas as coisas de todas as áreas e você vai lá e ensina todas as coisas. Não funciona assim. É mais fácil você se posicionar como alguém que está capaz de beber de várias fontes do que realmente ser a fonte do saber e do conhecimento super complexo, que na verdade ninguém é. Não existe uma pessoa assim no mundo. E já pensando numa pergunta que eu acredito que vai dar gancho, né, para essa explicação mais clara dentro da BNCC, dos projetos integradores, uma professora faz a seguinte pergunta: é preciso reformular os currículos? E aí eu acho que vale a pena a gente retomar essa reflexão de uma BNCC, uma base nacional, né, que garante as aprendizagens que todos os estudantes brasileiros, quando passam pela educação básica, devem ter desenvolvidas essas aprendizagens, né? Mas aí ela faz esse questionamento: é preciso reformular esse currículo, visto que a necessidade é de um trabalho mais integrado? Eu sei que você trouxe algo do tipo, assim, você já trouxe algumas reflexões, mas eu acredito que vale a pena reforçar, né? Não, foi ótimo, Mônica, que você me lembrou de continuar os slides que eu tinha preparado. Acho que vale a pena a gente voltar para lá. Você pode voltar lá, por favor, Reinaldo, nos slides? Que aí eu já respondo essa pergunta, avançando um pouquinho também algumas questões, e não se preocupe, a gente volta para mais perguntas para respondê-las na sequência. Vou esperar o Reinaldo jogar. Aí, beleza. A pergunta, basicamente, da colega... Desculpa, me escapou o nome, mas a pergunta da colega foi basicamente assim: você precisa reformular. E aí eu que devolvo a pergunta para vocês. O que tem de STEAM na BNCC? Você vai encontrar a palavra STEAM na BNCC? Não vai. Não vai porque não tem, já adianta, não precisa nem correr lá para fazer a pesquisa. No Ctrl F, claro. Não precisa ir lá. Mas o que é importante a gente entender disso? Que a BNCC não te dá projeto pronto, né? A gente falou muito de aprendizagem por projeto. Ela não te dá esses projetos prontos. Ela não vai te dar a pauta do STEAM, né? De como fazer projetos STEAM. Por isso que a gente acha que a grande articulação no STEAM, a grande sacada no STEAM é articulação, né? Prática e teórica, ter essa formação robusta para desenvolver o projeto a partir da BNCC. O jeito de fazer isso é justamente com aquilo que a gente falou, uma postura pedagógica orientada para os projetos, para o olhar analítico do ensino de ciências, para o olhar complexo, para o olhar que envolve todas as áreas do conhecimento, né? Porque muita gente acha que STEAM é exclusivamente para desenvolver estudantes para o mercado de trabalho, que o mercado de trabalho vai
é o mais importante da formação integral, e não é verdade. A gente quer dar uma formação integral, sociocultural, uma informação emancipadora para o estudante, né? Nem a BNCC e nem o novo ensino médio, eles já não são mais por área, eles não trabalham mais por disciplina. Então, quando o professor vai se colocar diante desses dois parâmetros, né, o novo ensino médio e a BNCC, ele automaticamente, sim, já tem que reformular, ele já tem que reaprender e já pensar a forma, repensar o currículo, repensar a forma de trabalhar todos os pontos aí, meio que tentando responder de alguma medida a pergunta da colega. Como que faz isso? Quando que isso acontece? Vem aos poucos. Não acontece do dia para a noite, não dá um clique na cabeça do professor, não dá um clique na cabeça do gestor, do coordenador. Acontece como um processo devagar. A gente vai construindo esses sentidos, a gente vai construindo esses movimentos aos poucos. Principalmente quando a gente é dono dessas mudanças e a gente está dentro dessa mudança como um autor e não como alguém que está só executando. Então, meio que respondendo aí. E avançando também, você poder avançar, Reinaldo? Um slide? Só um. Deixa eu ver se foi. Foi. Da BNCC, né, a BNCC lá atrás do ensino... aqui está colocando do ensino médio, mas no do Fundamental 2 também já segue a mesma linha. Existe o tal dos projetos integradores, né? Não sei quem conhece esses projetos integradores, já ouviu falar, mas nesse momento eu tenho certeza que vocês estão recebendo agora as obras didáticas do PNLD para a escolha de 2021 para o ensino médio. Vocês estão recebendo as obras nesse momento nas escolas para fazer a escolha, e as obras didáticas do Fund 2 já foram escolhidas e esse ano estão começando a ser trabalhadas, que são os tais dos projetos integradores, né, que é o PNLD agora tem essa nova linha aí. E a gente tem esses temas aqui, a gente tem esses cinco grandes eixos, vamos falar assim, né, que é o STEAM, protagonismo juvenil, mídia e educação, mediação de conflitos e projeto de vida. Então, a ideia é trabalhar esses eixos aqui por área. Então, um projeto de protagonismo juvenil para a ciência da natureza, um para linguagens, um para ciências sociais e humanas. Justamente nessa perspectiva mais abrangente, mais em camadas, vamos dizer assim. E aí, pensando nessa demanda aí dos projetos integradores, eu queria dar para vocês uma sugestão, um exemplo, porque muita gente pede exemplo, muita gente pede como fazer, ou parâmetros, ou sugestão, e não é que a ideia seja de realmente aplicar isso, mas o MEC pediu livros que vão orientar, que vão amparar o professor nessa construção. Então, pode passar um, por favor, Renato? Aí. Então, vou dar para vocês, acho que a melhor palavra é essa, um exemplo de projeto STEAM. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês um link em que vocês conseguem depois, não precisa fazer isso agora, mas quem quiser pode fazer também, tira um print do link, que é para fazer o download de uma obra STEAM, que é justamente essa obra que eu falei com vocês no começo, que ela foi aprovada pelo PNLD e serve como a gente consegue, pelo menos tentei trabalhar dessa maneira, sempre integrando a divulgação científica, o protagonismo dos estudantes e esses pontos que a gente conversou aí. Pode passar mais um slide, Reinaldo? Aí tem aqui o passo a passo, porque não é a coisa mais simples do mundo de achar, mas se você entrar nesse site aqui, idocente.educar.tech, você consegue fazer o download gratuito na íntegra dessa obra aqui, da capa azul, que você está vendo aqui no canto direito da tela, essa obra aqui, Novo Ensino Médio, Projetos Integradores, que é essa obra que eu compus, junto com o Diogo Bazei, mas é uma obra justamente de projetos integradores, e tem 2 projetos STEAM lá. Avança um slide, por favor, Reinaldo. Depois a gente volta nele, se o pessoal quiser. São 2 projetos STEAM, que é aqui que eu queria chegar com vocês. A gente tem esse projeto STEAM aqui, 1 e o projeto 5. Entre o 1 e o 5 tem outros projetos, obviamente, de protagonismo juvenil, de mídia e educação e de mediação de conflitos. Mas aqui, para quem quiser um exemplo, para quem quiser uma sugestão, tem aqui uma obra que depois vocês podem fazer o download e navegar nela com calma e investigar o projeto STEAM com calma. E eu também estou à disposição para quem quiser conversar sobre ela, apontar críticas, levantar questões construtivas, por favor, mas quem quiser apontar questões que são importantes para contar como que está sendo a interpretação dessa obra aí, eu queria trazer isso para vocês.
Volta mais uma vez lá, o Reinaldo, só para o pessoal que quiser pegar o link, aqui, ó, idocente.educar.tech. Aí, se você selecionar Scipione na caixinha, você consegue filtrar, porque aparecem várias obras ao mesmo tempo. Aí, se você vier nessa aqui da capa azul, que é o novo ensino médio, de Ciências da Natureza, você consegue achar essa obra. Vamos lá, mais um slide e mais outro. Que aí eu quero mostrar também para vocês que tem umas referências aqui. Mais um. Tá bom, previsto que vocês fariam perguntas aí, todo mundo já está fazendo, mas era para você mandar sua pergunta. Mais um, por favor. Tem algumas referências aqui, eu vou deixar aqui algumas referências para quem quiser saber mais sobre STEAM Education, quem quiser, enfim, se aprofundar em algum tema. Tem textos tem alguns textos que estão em inglês, dá para tentar pelo tradutor aí, para quem precisar dá para tentar pelo tradutor, mas tem bastante texto em português também. Tem alguns livros importantes, por exemplo, esse da Lopes e Macedo, que é sobre interdisciplinaridade e sobre currículo. Desculpa, esse da Ivani Fazenda esse número 10 aqui, é bastante sobre interdisciplinaridade, sobre trabalhar com projetos, da Ana Maria Pessoa de Carvalho. Tem um artigo meu mesmo sobre STEAM Education, que debate em mais detalhes algumas questões sobre a origem, a história do STEAM Education. Tem esse artigo aqui sobre STEM ou STEAM, o número 6, que dá para vocês também irem aí. Mais um slide, por favor, que eu queria também deixar os contatos, depois a gente volta para as perguntas. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Eu acho que a Mônica ainda vai mais uns minutinhos, né? Inclusive de perguntas. Mas muito obrigado até aqui. Eu agradeço a Fundação Alexander von Humboldt e a Fundação Siemens, né, que estão me recebendo aqui na Alemanha nesse projeto aqui justamente de STEAM Education, e também a USP, que é a universidade na qual eu faço meu doutorado. Tenho os contatos aqui para quem quiser depois conversar, tirar dúvidas. Estou sempre à disposição. Às vezes não respondo tão rápido, mas na medida do possível estou à disposição para quem quiser conversar, saber mais, pedir referências sobre STEAM e etc. Só para fechar essa apresentação aqui, mas vamos voltar para lá. Pode encerrar, Reinaldo, a apresentação. Desculpa, Mônica, que eu quis aproveitar para terminar lá os slides, que aí a gente volta para as perguntas agora. Você que dá o tom aí. Isso, e aí, assim, né, Gustavo, já que você encerrou a sua fala, né, mais formal, a gente gostaria de agradecer muito, sabe, pelo chat aqui, dá pra gente acompanhar, são muitos os elogios, né, gente, quanta gente. A clareza, a sua fala, a objetividade, e dá para perceber e ter certeza, né, que nós, educadores mineiros, né, conterrâneos seus, nós estamos muito instigados, né, em pesquisar. Então, em alguma medida você já acabou respondendo, tinha perguntas dizendo, referencial bibliográfico. Então, eu acredito que o Gustavo tenha trazido alguns. A gente vai pedir a ele licença para disponibilizar a apresentação. Assim fica mais fácil, né? Se não tiver nenhum problema para você. Pode ser. Não, dá para botar lá online. E aí eu vou fazer umas 3 perguntas mais ou menos agrupadas, né? Para a gente finalizar. Então, eu vou começar perguntando sobre o papel do professor. Os nossos educadores, eles estão curiosos, né? E veio uma pergunta dizendo: qual é a postura que o educador deve assumir quando ele pensa em utilizar o STEM? E aí eu reforço mais uma vez, né? Jogando foco na aprendizagem, trazendo a centralidade do nosso trabalho enquanto professores para o protagonismo do estudante. Então, a pergunta é: qual é a postura do professor? Que papel é esse dentro dessa lógica que rompe em grande medida com o tradicional, né? Sim. Acho importantíssima essa pergunta. Só fazendo um comentário também em relação aos slides, só para não esquecer. Aqui na Fundação Siemens, que a gente está trabalhando aqui, junto com a Fundação Alexander von Humboldt, uma das componentes do nosso projeto é justamente produzir material didático para professores, mas material didático de formação, mas simples, objetivo, acessível. Infelizmente, hoje não está pronto, mas eu acredito que até o final do mês a gente vai ter um material sobre STEAM Education, bem detalhado, bem rico, que a gente está produzindo.
produzindo, e aí eu vou inclusive te mandar depois, Mônica, se você quiser compartilhar com a rede, porque eu acho que os professores talvez podem usar esse material, ele é online, vai ser uma espécie de uma plataforma online, com todas essas questões que a gente discutiu, e sugestões de leitura, e detalhamento, explicações, vídeos. A gente está produzindo isso nesse momento, e quando estiver pronto eu mando para vocês, que é um material complementar, né? Só para respondendo aí para quem está falando dos slides. E aí a pergunta, voltando na questão da pergunta, no fim, assim, mais diretamente, que é qual é o papel do professor, qual deve ser o posicionamento do professor, né, em relação a isso. E eu acho que, se for para ser bem objetivo e bem sucinto na resposta, eu diria que é o papel analítico, um papel de analisar as questões, olhar para as questões com bastante critério, ser bastante criterioso na elaboração das práticas e saber enxergar as armadilhas, as aparências, e saber enxergar as falhas, saber olhar para aquilo que não está dando certo, porque a gente faz muita coisa em sala de aula e muita coisa dá certo, mas muita coisa não dá certo, ou muita coisa poderia ser muito melhor, poderia ser desenvolvida de uma maneira muito mais aprofundada não no sentido de ir lá no conteúdo de física e digerir toda, não, aprofundada no sentido de mais efetivo ou de mais amplo, no sentido de que faz mais sentido para o estudante, ou que conecta mais coisas, nesse sentido de aprofundamento. Então, desenvolver, acho que o primeiro passo para o STEAM e para qualquer prática, para qualquer coisa que a gente tenha hoje em dia nessas inovações tecnológicas, inovações todas metodológicas, é esse olhar analítico e crítico, e não um olhar passivo. Acho que a questão do protagonismo do professor, ele é o que define a boa prática STEAM da prática que ela é só mais uma moda, uma novidade, uma coisa que está vindo aí dentro do pacote de coisas que a gente já tem bastante por aí. Tentando ser sucinto. Um ponto que eu acho relevante e que eu tenho certeza que você vai contribuir muito é que 2 educadores questionaram a questão de quais estímulos o STEM traz para a leitura, para a prática leitora e também para o letramento científico. Boa. Olha, já fazendo um jabá, nesse livro aí que eu mostrei para vocês antes, nesse livro de projetos aí integradores que eu acabei de mostrar, basicamente, o que eu tentei fazer nele, o que a gente tentou construir na concepção desse livro, né? Isso foi muito, muito, muito importante de notar. O ensino de ciências, ele é totalmente boa, valeu, Renato. O ensino de ciências, ele encontra um dos maiores aliados na linguagem, ou pelo menos na divulgação científica. Por quê? Porque é através da divulgação científica que a gente consegue desenvolver essa curiosidade científica e essa capacidade interpretativa dos fatos, lidar com fake news de ciências, a gente consegue lidar com a questão do próprio melhoria da qualidade de vida, da tomada de decisões das pessoas, através da divulgação científica. E é nesse sentido que o letramento científico, ou alfabetização científica, aí tem as 2 linhas aí, mas é nesse sentido que a gente consegue enriquecer o STEAM Education. Então, e além de tudo, tem como diz o outro, um plus a mais, que pela divulgação científica, a gente consegue se inserir dentro das mídias sociais, das redes sociais e do universo do estudante. A gente consegue acessar os canais do TikTok, Facebook, Twitter, Instagram e etc. e produzir ciência ali também. E a gente consegue levar o conhecimento escolar e levar o conhecimento científico para outros ambientes que não são exclusivamente a escola. A gente consegue levar o conteúdo científico para o grupo do Zap. Para o grupo do Zap da família, do tio, do grupo do Zap dos colegas. A gente consegue combater fake news ali. Por quê? Porque a alfabetização científica da comunidade,
a gente faz no tete-a-tete, a gente não faz na escola, a gente não vai levar a sua família, os parentes, todo mundo para a escola, e vai um dia dar aula de ciências e vai sair dali todo mundo com noções mais envolvidas sobre o conhecimento científico. A gente tem que ir até lá, não é eles que tem que ir, não é o Maomé que tem que... Como é que é? Não é a montanha que tem... É a montanha que tem que ir até o Maomé, agora eu confundi. Mas é a gente que tem que ir até lá. E é muito importante a gente fazer esse movimento aí, de ir até lá. E é através da linguagem, da boa comunicação, de se associar, de se ligar a essas áreas, que a gente consegue fazer isso. Então, eu sou super a favor da linguagem, da divulgação científica e da linguagem nesse processo aí. E tem uma pergunta que eu acho que vai ao encontro a essa aí que você terminou de responder. É possível fazer o STEM com poucos recursos? Sim, justamente por isso. Trabalhando com rede social, trabalhando com celular, grupo do Zap, assim, tudo bem, a gente a pandemia acentuou um pouco, mas na medida tem muitas escolas rurais, muitas escolas com problemas de conexão, nós mesmo tivemos problema de conexão hoje, normal, mas no geral, a grande maioria está conectado de alguma maneira com esse ambiente digital, de WhatsApp, Facebook, etc. E produzir conhecimento científico não precisa ser, como eu falei no começo, fazendo experimento. Não precisa ser virando Becker e fazendo poção, levantar. Se tiver isso, é ótimo, isso só tem a acrescentar, isso só tem a melhorar, porque é importante esse processo de bancada de laboratório, de aprender por aí, mas o que eu quero dizer não é a única opção. Então, se associar, quando a gente consegue se conectar com essas outras maneiras de ensinar, discutir, debater ciência, o próprio diálogo, o ensino de ciências, existem umas linhas, posso até, não coloquei nas referências, mas tem muito da pedagogia crítica que trabalha com a ideia da aprendizagem dialógica, pelo diálogo. Então, o próprio diálogo, o confronto, a argumentação, são recursos super importantes para a gente ensinar ciências. E quanto custa o diálogo? O diálogo não depende dessa infraestrutura toda, depende realmente de uma formação e de um jeito de conduzir a aula. Mas, enfim... Não necessariamente é uma questão de infraestrutura para a gente fazer uma boa prática STEAM. Se tiver, ótimo, mas não é isso que vai ser o divisor de águas. E aí, caminhando já para uma última pergunta, o STEAM, ele sempre pressupõe o trabalho por projetos? Não, ele não pressupõe. Mas eu confesso, não sei se é uma limitação minha, mas eu confesso que eu não consigo muito fugir do projeto quando eu estou pensando em STEAM Education. Porque justamente quando a gente pensa nessas bandeiras, desses pilares mais importantes, né, que é da integração, do protagonismo, dos desafios, quando a gente está falando de questões norteadoras que partem do estudante, de investigação, de botar a mão na massa, quando eu vou falando assim, vai vir no projeto, e aí falar, bom, não tem como. Assim, então, eu acho que faz muito mais sentido, é muito mais fácil trabalhar STEAM a partir do projeto. Aí pode ser um projeto de divulgação científica, de construção de um modelo, de um objeto, de um produto, enfim. A própria FEBRACE, né, quem conhece a Feira Brasileira de Ciências, tem muitos projetos interessantes aí que ajudam a pensar em projetos que são mais concretizáveis, que tem um produto final, porque é o propósito da FEBRACE, tem que ter um produto final assim, palpável, mas eu acho que um dos melhores caminhos realmente é seguir pelos projetos que eles ajudam aí pensar o STEAM Education. E aí, eu queria terminar com uma reflexão que apareceu ao longo da sua fala, né, de um dos nossos educadores, ele se chama Emerson Freitas, né, me dê licença, Emerson, que eu acho que de uma forma muito mineira, você deu uma sintetizada no que a gente vivenciou essa manhã. O Emerson disse assim: o STEAM Education não é a roda nova da educação, mas uma mão na roda para ajudar no processo de ensino e aprendizagem contemporâneo. Maravilha, muito bom. Né? Então, a gente discutiu nessa manhã
mais uma possibilidade, né? E como o Gustavo trouxe, uma possibilidade importante que vai ao encontro desse movimento que o Brasil e Minas Gerais vivenciam por meio da BNCC e por meio da homologação dos nossos novos currículos, que, como o Gustavo trouxe, eles nos chamam para esse trabalho que tem foco no estudante, né? O foco passa a ser o nosso estudante. A gente continua tendo todos os nossos conteúdos, né? Eles não desapareceram. Vamos conversar sobre isso nas próximas lives, mas agora eles passam a fazer sentido, né? O nosso estudante, ele precisa atuar sobre esse objeto de conhecimento que as nossas habilidades trazem, que são os nossos conceitos. Então, os conceitos, eles não estão aí por acaso, né? Eles... Opa, deu uma caidinha de leve, acho que ela deve voltar. Conexão dela. Mônica travou. Voltou. Isso. Voltou. Então, a gente fica com esse desafio de trazer para a nossa prática, e vocês perceberam aí que o Gustavo trouxe muito bem, né? Esse A de arte aí, ele acabou englobando as ciências sociais, então é impossível pensar a resolução de um problema sem pensar o contexto histórico, sem pensar as relações sociais, sem fazer uma leitura desse espaço geográfico. Então, vocês, né, para aqueles que são da área das ciências humanas, como eu que sou da geografia, o convite também é para nós, né? Então, é esse movimento mesmo, é essa prática que busca esse engajamento desse estudante, esse protagonismo. Mais uma vez, a gente agradece imensamente a boa vontade e a colaboração do Gustavo. Queremos deixar este canal aberto, né, Gustavo? Temos muito a trocar, temos muito a aprender com você. Assim, tem muitas perguntas que não dá tempo da gente fazer mesmo, né? Todas as perguntas e todas as respostas, mas é deixar esse canal aberto e agradecer a cada um, né, dos educadores e educadoras que disponibilizaram parte do seu tempo, né, para se formar, para refletir, para olhar para a sua prática e ver o que pode ainda ser melhor. Porque a gente tem certeza, né, que vocês fazem o melhor todos os dias. Mas como é bom a gente ter uma injeção de ânimo, de uma nova perspectiva, de um novo desafio. Então é isso, deixar para você e o Weiner agradecer e deixar muito, né, muito forte assim, esse agradecimento e esse reconhecimento. Obrigada. Mônica, Claro. eu só queria finalizar para pegar o gancho, né, do que o Gustavo trouxe aqui várias vezes durante a apresentação dele. Amanhã a gente vai ter uma live que conversa muito com o que a gente já teve até agora, né? Amanhã a gente vai falar sobre o novo ensino médio, a estrutura desse novo ensino médio. Eu vi que o Gustavo trouxe algumas vezes aí material sobre projetos integradores, né? Então, quem quiser conhecer sobre a estrutura do novo ensino médio, esse pontapé inicial que a rede vai começar a ver com muita veemência esse ano de 2021, porque é um ano de início de implementação, né, desse novo ensino médio. Então, amanhã a gente vai ter uma live específica para isso, tá? Gustavo está convidado, está todo mundo convidado. Eles se sintam à vontade para amanhã estarem conosco de acordo com a programação. Mônica, fica à vontade. Aí é só deixar o Gustavo agradecer por nós, tranquilo. Perfeito. Então, foi só. Acho que foi só. Voltou? Voltou, Gustavo. Voltou sim. Beleza. Não, tava. O seu áudio falhou um pouquinho para mim, mas acho que dessa vez foi a minha internet. Beleza. Gente, então todo mundo amanhã na live de amanhã, que vai ser também um passo a mais nisso. Eu repito que realmente eu fico muito satisfeito mesmo dessa conversa nossa hoje, porque é todo mundo mineiro, quando a gente está falando para muita gente, a gente fica nervoso, né? E eu, quando eu fico nervoso, eu tenho mais dificuldade ainda de terminar as palavras, e aí o povo que não é da área aí não entende a gente, meu sotaque fica mais evidente. E aqui eu sei que não tive problema disso, e eu acho que me deixou mais relaxado, poder falar para os colegas aí, tudo de Minas, com certeza está todo mundo me entendendo. Mas, brincadeira, fora isso,
É um prazer muito grande mesmo. Obrigado pelo convite, Mônica, Wênia, todo mundo aí da secretaria. Estou à disposição para quando precisarem. E, enfim, vamos continuar esse debate. Acho que a grande função da conversa hoje não é exatamente resolver pontos, fechar, dar respostas e a gente acabar ali, mas é abrir mais perguntas e abrir mais possibilidades ainda e levantar, colocar mais pulga atrás da orelha. Então, espero que de alguma maneira tenha contribuído para todo mundo. E obrigado mesmo, só tenho a agradecer mesmo.